Graça e paz, igreja. Então, meus irmãos, hoje é o encerramento do mês da família. Nesta noite, depois de tantos domingos aí com nossos pastores falando sobre as famílias, sobre a importância, sobre recados de Deus. Tivemos aqui o pastor André semana passada falando sobre família. E o tema da mensagem dessa noite é Vencendo as Tempestades Familiares. Abra sua Bíblia, por gentileza, em João, capítulo 2. João, capítulo 2, a partir do versículo 1. Leremos até o 11, eventualmente podemos voltar em um versículo ou outro. Nesse texto aqui, Jesus ele está no início do seu ministério, e nós vamos seguir aqui a leitura. Eu vou ler os versículos ímpares. Eu vou pedir uma gentileza ao pastor Wagner. Eu vou pedir ao pastor Wagner para ler junto com os irmãos, de modo que os amigos e irmãos que estão acompanhando pela transmissão ao vivo também ouçam o áudio, senão a leitura fica meio perdida no som. Então, leamos pastor Wagner Fernandes ímpares e pastor Wagner os pares com a congregação. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 2 e 3 metretas. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então Jesus lhes disse: agora leve um pouco ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo. 10, os irmãos. E disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Você, porém, guardou o melhor até agora. Versículo 11, todos juntos, com o pastor Wagner e o Wagner Fernandes. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Feche seus olhos, por favor. Amado Deus, eterno Pai, fala aos nossos corações essa noite. Continua falando nessa programação, Senhor Deus, que tem sido tão edificante para nós. Que possamos, ó Deus, render culto ao Senhor até o final. Que o seu nome seja glorificado em nossa igreja, em nossas vidas no dia a dia. Em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, Jesus foi convidado para uma festa, só que nós não há como ter a total percepção se ele foi convidado antes ou depois de chegar em Caná da Galileia. Então, esse texto como um todo, ele vai nos dar a oportunidade de falar sobre família. Porque, por incrível que pareça, esse texto e o texto que se segue, o texto que não será mencionado dessa mensagem, ele vai falar sobre coisas que aparentemente não têm a ver com o sagrado. Num primeiro momento, na nossa cabeça, não. Uma festa de casamento, vinho, não pode ter muito a ver com as coisas sagradas, as coisas que dedicamos, as coisas que tem Deus envolvido. Então, eu queria dizer aos irmãos que há muito que tirar de lição aqui nesse texto sobre as crises familiares. Sobre as crises familiares, há coisas que você pode aprender aqui com as atitudes não só de Jesus, como da mãe de Jesus. Maria estava lá naquela festa. Então, quero dizer aos irmãos aqui, o que é uma crise? Por isso que o tema da mensagem é esse, vencendo as tempestades familiares. Eu tenho quase certeza que pelo menos alguns irmãos aqui, algumas pessoas, estão passando por alguma situação difícil dentro de casa.
ou algum parente próximo está sofrendo porque alguma pessoa querida está passando por uma tempestade, com uma crise. E você, eventualmente, pode e poderá voltar a ter problemas dentro da sua casa. Dificuldades, crises. O que é uma crise? Crise é uma situação desconfortável, é uma situação inesperada, é uma situação normalmente nova, que ela exige uma atitude ou uma transformação e uma decisão. O problema é que, às vezes, a gente toma a decisão errada. O problema da crise não é ter a crise, são as decisões erradas que a gente toma, principalmente dentro do casamento e na família. Então, quando Jesus estava lá, então, como eu disse, não se sabe se Jesus foi convidado dentro de Caná ou no caminho, porque o caminho dava 12 quilômetros, 7,5 milhas, 12 quilômetros mais ou menos, mas havia planos de Jesus estar em Caná, mas a Bíblia não deixa totalmente claro se a ideia era ele estar lá inicialmente só com a motivação do casamento. Então, lá estava Jesus com os discípulos. Então, Jesus foi convidado sozinho? Não, os discípulos também foram. Então, você pensa que são mais 12 bocas, percebe? Mais 12 pessoas num casamento. E os casamentos judaicos, naquela época, duravam uma semana quase uma semana ou pouco menos. Não era uma festa qualquer, uma festa que dura uma noite para nós hoje em dia. Hoje em dia, uma festa para nós é 2 horinhas, 3 horinhas, e depois, cada um caça seu rumo, né? Ou, né, vamos mandar todo mundo embora. Acabou, chega. Agora, naquele tempo, não. A festa ela tinha um significado, um simbolismo diferente. E hoje, não. Hoje a gente quer restringir a lista de convidados, né? Ah, mas não, mas o primo do teu cunhado não vem. Esse aqui não vem, não. Essa tua tia, nem pensar, né? A gente faz aquelas restrições aqui. Eu, quando casei, estava no meio da pandemia, eu não precisei nem de desculpa para deixar um monte de gente fora, né? Mas casamento naquele tempo não tinha essas coisas. A cultura não era essa. Então, lá estavam Jesus, os discípulos, provavelmente convidados de última hora. Isso há uma boa chance disso ter acontecido, mas a mãe de Jesus estava lá. A mãe de Jesus não era qualquer convidada naquela festa. O texto deixa claro que ela tinha algum destaque entre os convidados. Ela não era qualquer convidada. Então, quando nós pensamos nas crises familiares, tem uma coisa que a gente, às vezes, não faz, que é convidar Jesus para dentro do nosso problema dentro de casa. É o erro que a gente comete com alguma frequência, especialmente quando a gente está novo na fé, ou quando está novo no casamento, porque a gente tem essa arrogância. Ah, eu resolvo, eu boto no peito, boto a bola no peito e eu levo tranquilo. Eu sou uma pessoa abençoada, eu tiro de letra. Então, nós temos essa arrogância, às vezes. E, quando Jesus foi convidado, acontece uma coisa depois também. Logo de cara, o texto diz, o que acabou na festa? Acabou o vinho. Para quem que Maria foi contar isso? Ela foi contar para Jesus. Ela foi levar o problema para Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Naquele tempo, quando o vinho acabava, era vergonhoso. Era um vexame, era uma ofensa para o convidado. Era uma coisa que você tinha, era difícil para os noivos e para os pais dos noivos passarem. Ninguém queria passar por um negócio desses. Era vergonhoso. Imagina, alguém aqui já foi, quem é pai de criança, quem já fez festa de criança? Quem já fez aquela festa de criança com aqueles saquinhos de brinquedo e doce, tudo junto? Já fizeram aquilo? Quem aqui não morria de medo de não dar para todo mundo? Morria de medo de não dar. Né? No aniversário do Bruce, eu fiz 30 e tal, do meu braço. Só de prima eu falei, vai faltar. Né? Então, tenta imaginar. É claro que não se compara à vergonha que é, mas é só para os irmãos ilustrarem a situação. Então, Maria foi até Jesus. E o que ela podia ter feito? O que é muito comum seria fofocaiar, fazer a fofocaiada com todo mundo dentro da festa. Quem aqui dentro de uma festa não foi se queixar que o bolinho estava frio já? Ah, o bolinho já está frio, tá? Sabe aqueles bolinhos, aquele salgadinho que está congelado por dentro? Tu não reclama?
Tu não reclama, tu vai e reclama com o outro do lado. Tu reclama. Maria não. Ela foi até Jesus. Ela foi falar para Jesus o que estava acontecendo. Maria quase tira 10 nessa história. Ela não tirou 10. Mas aqui ela foi perfeita. Porque ela não ficou enchendo, não ficou criando tumulto, problema dentro da festa. Não ficou criando mais constrangimento para os noivos. Ela foi até Jesus. Não tem vinho. Ela fez a coisa certa. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Você quer se ver livre das tempestades da tua família? Muito cuidado. Para quem você conta as coisas? Para quem você está dividindo as coisas? Tu tem um problema dentro da tua casa, por que você vai contar para o colega de trabalho que tu brigou com teu marido? Que história é essa? Perdeu o juízo. E você tem uma colega lá no trabalho, briguei com a minha esposa está chata para chuchu. Você está cavando problema para você. Você está cavando destruição para o teu casamento. Está falando com quem não deve. Você tem que dividir com quem precisa ouvir a história. Dividir com a tua esposa, que não está satisfeito com a situação, e vice-versa. Tem marido que tem problema financeiro e a esposa só vai saber quando ele sujou o nome dos dois. Não conta nada para a mulher, não divide nada com a esposa. Se bobear, perde a casa e não conta para a mulher o que está acontecendo. Então, você quer se ver livre dos problemas da sua família, quer pedir a Deus, quer a ajuda de Deus, vai para a pessoa certa. Em primeiro lugar, Jesus. Em primeiro lugar, o Senhor. Conta para Ele. Então, ali, meus irmãos, Maria fez uma coisa muito certa. Então, quero dizer aos irmãos, segundo lugar, quem aqui pode abrir, vamos abrir o versículo 4, por favor? 4 e 5, por gentileza, meus amados do multimídia, versículo 4 e verso 5. Pastor Wagner, pode ler com os irmãos, por gentileza, o 4 e o 5? Para que não haja problemas de áudio. Leamos junto com o pastor Wagner Sintra, por favor. Jesus respondeu, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. A sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele mandar. Segura isso aqui. Muita gente boa vai dizer assim, mulher, que tenho eu contigo? O que nós temos em comum? Eis que não é chegada a minha hora. Deixa eu dizer aqui, muita gente vai dizer, pastor, Jesus está faltando a mãe dele com respeito. Por quê? Porque ele chamou a mãe dele de mulher. Primeiro que não é assim que a gente interpreta o texto. O texto não está dizendo em nenhum momento que essa expressão ela é ofensiva e desrespeitosa para com a sua mãe. Que tenho eu contigo, mulher tem o mesmo peso de senhora. Nesse texto em grego, é o mesmo texto grego. Quem aqui sabe o que aconteceu quando Jesus estava na cruz? E ele viu Maria ao lado de João, o discípulo amado. O que ele diz para ela? Mulher, eis o teu filho. Varão, eis a tua mãe. É o mesmo texto, é a mesma palavra, é a mesma expressão, senhora. Ele não falou mãe. Alguns textos, talvez, algumas traduções dos irmãos podem estar até, estar a omissão da expressão mulher, mas é a mesma expressão que ele usa aqui. Então não é desrespeito. Jesus está dizendo o seguinte, olha, não é a senhora que vai gerenciar isso, não é o teu jeito. Eu não estou nessa festa para seguir as tuas instruções, mas ele não está desrespeitando a mãe. Tem mãe aqui que se o filho falar assim, mulher, né, parece que vai virar a cara dele para trás. Mas não é essa expressão, não é isso. Tanto é respeitoso que ela entendeu na hora. Ela entendeu na hora. Tanto entendeu que ela fez uma coisa muito importante, que foi respeitar. Segundo lugar, para se ver livre das tempestades familiares, respeite o agir de Deus. Há coisas que levam tempo na vida familiar, há coisas que são etapas, são fases. Ora essa, tem marido que quer ter, ou esposa que quer ter o mesmo relacionamento que tinha na época que era recém-casado. Está com 15 anos de casamento na cara e quer ter a mesma relação, o mesmo comportamento que tinha com 1 ano, quando não tinha nem filho,
Quando você, homem, não tinha aquela pança enorme. Entende? Quando tudo era diferente. Quando as circunstâncias mudaram. A sua intimidade é outra com a sua esposa hoje. E você não respeita que houve um tempo, houve uma ocasião diferenciada, houve um momento diferente para você se comportar. Então, a vida em família, ela precisa respeitar o agir de Deus, que a solução não é na hora que você quer. Jesus não ia obedecer ordens de Maria, não só porque ele era filho dela, ele estava ali como filho de Deus. Ouviram? Ele não estava ali para cumprir seu papel de filho de Maria, estava para cumprir seu papel de filho de Deus. Tanto que em Atos, no final de João, capítulo 20, foi falar assim: estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e, crendo, tenhas vida em seu nome. É isso que o texto diz. Então, é para isso que o texto foi escrito, é para isso que Jesus estava naquela festa. Ele não estava lá para obedecer à mãe, não. E embora ele pudesse ter todo o respeito pela mãe, e teve. Então, ali, nós, e servos de Deus, às vezes temos dificuldade em entender que a vida muda e que Deus vai agir. Eu tenho uma história de colega missionário, que é assim, ó. Os pais se casaram, o pai era de Minas Gerais e a mãe era lá do Rio. E eles se casaram, jovens e tal. Com 15 dias de casado, o pai voltou para Minas Gerais. Voltou, falou, brigou, teve uma briga, né? Teve uma briga e não foi nem nada severo, nada gravíssimo. Mas voltou, porque se aborreceu com a esposa. E não quero mais viver casado. E voltou para a casa do pai e da mãe. Ele não durou um dia. Chegou o pai, o que você está aqui, meu filho? Ah, pai, é porque eu briguei com ela por isso, isso e isso, e quero me separar dela. Vem cá, cata as tuas coisas e volta agora, porque você agora é um homem casado, vai se entender com a tua mulher, porque aqui tu não mora mais. Meu amigo, está casado há 40 anos. Então, meus irmãos, há coisas que nós, como servos de Deus, às vezes a gente quer viver tanto o imediato, a gente quer tanto as coisas imediatas, a gente tem mania de achar que aquela família que a gente está vislumbrando é o ideal. Quais foram as suas expectativas quando tu casou, meu irmão? Que expectativas foram essas que você criou quando casou? Olha para a vida de qualquer um, pergunta para qualquer um, que muitos vão falar, tem dificuldade. Claro que tem, meus irmãos. A família é o lugar onde a gente tem as maiores alegrias. Vocês concordam comigo ou não? Mas também é o lugar onde a gente tem as maiores marcas. É o lugar onde a gente pode se ferir mais gravemente, mas também é o lugar onde tem a maior recompensa. Deixa eu dizer uma coisa aqui também. A tua família não é acessório da tua vida, ouviu isso? A tua família não é um empreguinho. A tua família não é uma coisa que você, se não deu certo, acabou. Não, senhor, tua família, ela é parte integrante do projeto de Deus para você. Sempre foi. Então, tem gente boa hoje na internet, porque família para mim é mãe e pai. Que história é essa? Onde já se viu isso? Isso não é bíblico. Você criou sua família, Deus formou sua família no momento que você casou. Nem filhos. Tem gente que acha que família é só quando vem filhos. Não, sua família se formou quando tu casou. A esposa que Deus te deu é tua. Teus filhos vão embora. É ela que vai ficar com você. É o teu marido que vai ficar com você. Então, meu irmão, confie que Deus vai fazer coisas, vai mudar as situações, pode transformar esses problemas na tua família. Amém, igreja? Amém. Maria não podia interferir, não podia mandar, a missão não era dela. Então, ela teve respeito pelo tempo das coisas, pela ocasião das coisas. Versículo 6, pula para o 6. Um irmão ou irmã, vamos ler com o pastor Wagner aqui. Por favor, pastor Wagner, sinta. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais.
Em cada pote cabiam entre 2 e 3 metretas. Amém, igreja. Até aqui, esse texto ele é interessante porque ele vai até falar de um aspecto do judaísmo, que aquelas talhas ali, 6 talhas daquela, dava para encher 20 galões. Então, a ideia era usar aquelas águas que eram reservadas para situações de cerimônias religiosas. A cerimônia havia a lavagem das mãos antes da refeição, a lavagem da mão após a refeição, a lavagem da purificação simbólica do corpo. Aquelas águas eram para isso. E Jesus fala, pega daquela água ali. Qualquer empregado da festa poderia reclamar, olha, você quer água? Está faltando vinho. Por que você quer dessas águas aí? Logo essas águas aqui, separadas para a cerimônia, nem pensar. Mas o que Maria falou para os empregados? Fazei tudo que ele vos disser. Percebe? Olha o papel que ela muda. Ó, não estou mandando nele não, é vocês que vão obedecer ele. E aqui, em terceiro lugar, vamos fugir das tempestades familiares, obedeça a Deus. Faz o que ele manda, mesmo que pareça estranho para você, diferente. Você não quer perdoar aquele parente, você não quer viver aquele momento na tua vida, você não quer que a sua família viva por essa situação, mas aceite as coisas que Deus está fazendo na sua vida. Eu fico naquela, com o meu filho, eu fico, poxa vida, esses problemas respiratórios que o meu filho tem que ficar correndo com o meu filho direto, às vezes me irrita, sabe? Humanamente falando, às vezes me irrita, não queria ver esse negócio não, né? Mas eu penso, gente, tem tanta gente passando situações pelo mesmo problema, eu vou ficar reclamando, por que eu não posso simplesmente aceitar o que Deus está fazendo com a minha família? Está permitindo, Deus tem a sua ação permissiva, está permitindo que aconteçam coisas na tua família. E às vezes vai adiantar você ficar chateado, reclamando? Não vai. Não vai. Então, são coisas que a gente, enquanto servos do Senhor, a gente tem que entender, não há muito o que fazer, obedecer, que Ele vai fazer. Ele vai transformar. Ele vai mudar a situação da tua vida, amém, igreja? Amém. Ele vai mudar a situação da tua família. Ele vai mudar o status da situação. Não é para sempre que você vai ficar bicudo, né? Então, toma muito cuidado com a tua família, que coisas que você, preste atenção, só piora na tua família porque tu não fecha a boca. Tem gente casada, gente da família, e eu falo não só no relacionamento marido e mulher, falam coisas que estragam o momento que está sendo passado, que em breve seria resolvido com mais facilidade, mas só piora tudo. Tem marido que abre a boca e fala assim, você está ficando igualzinha a sua mãe. Vem cá, precisava tu falar um negócio desse? Precisava? Me fala, você está ficando muito gorda. Isso edificou tua mulher onde? Me fala. Pronto. Deixou ela mais triste ainda. Marido, mesma coisa. Esposa, mesma coisa. Ah, porque eu devia ter casado com o outro. Isso rebenta com o homem, cara. Como assim você abre a boca para falar coisas terríveis? Tem gente que fala coisa ainda pior. Eu vou falar uma coisa aqui para você não esquecer. Não esquece o que eu vou falar. Divórcio não é uma palavra que tem que estar dentro da tua casa. Ah, pastor, eu pensei em largar meu marido. Pensou, mas não abre a boca, não. Pensou. Ah, tem vezes que eu me sinto insuportável. Tem vezes que eu não gosto de mim. Tem vezes que eu me odeio. Que dirá a minha esposa, né? Tem vezes que eu me odeio, que eu sei que eu estou insuportável. Então, fecha a boca. Você não tem que falar nem tudo que você que você pensa edifica, muito menos dentro da tua família. Tem pai que abre a boca para falar para o filho, esse filho é um estorvo, tu não serve para nada. Você pede a Deus, pede perdão a Deus agora, para tu nunca mais abrir a boca para falar isso. Porque tem gente que fica falando qualquer coisa, eu vou te largar, eu vou te largar. Pede perdão para Deus para isso. Pede para Deus afastar isso, que isso é proibido, você ficar falando nisso, porque tu está chamando maldição para a tua casa. Então, para com isso, tudo é barganha. Ah, se meu marido não me obedecer, eu largo ele. Ah, se minha esposa não me obedecer, eu largo ela. Que história é essa, gente?
história é essa? Então, peça a Deus para você entender que nem tudo se fala. Quarto e último lugar. Versículo 9. Versículo 9. O pastor Wagner vai ler com os irmãos aqui também, por favor. Leiamos todos juntos esses 3 versículos. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora os serviçais que haviam tirado a água soubessem disso. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Você, porém, guardou o melhor até agora. Amém, igreja? Amém. Deixa eu dizer uma coisa aqui. O vinho inferior. Jesus transformou a água em que tipo de vinho? No melhor dos melhores dos melhores. Ele deixou o mestre-sala, que era, provavelmente, em alguns casos, era o melhor amigo, ou a pessoa muito querida, ou pelo menos um mordomo de qualidade, a gente não sabe ao certo, provavelmente um dos amigos do noivo, que era o mestre-sala. Ou, em algumas Bíblias, está encarregado, não o mestre-sala. Mas o texto, ele vai dizer uma coisa muito interessante, sobre ele ter transformado o vinho. Ele pegou as águas da onde? O que nós falamos? De onde ele pegou aquelas águas? Hein? Ele pegou daquelas talhas, né, daqueles potes ali, que eram potes separados para purificação. Deixa eu dizer uma coisa aqui, meus irmãos, guarda no seu coração. Teu casamento é sagrado. Então, mas a água não era para os rituais? Não, a água pode ser usada para o casamento também, porque o casamento é sagrado também. Tem gente boa aí, que trata a esposa com desprezo, e a mãe é santa, trata a mãe com a maior reverência do mundo. Ah, pastor, porque mãe é sagrada. Esposa também. Marido também. Não é só tua mãe, não. Então, não só as cerimônias precisavam do cuidado de Deus, mas o casamento merecia a atenção do Senhor. Então, o vinho ali, ele se transforma num vinho muito melhor do que todo mundo esperava, num vinho que ninguém seria capaz de imaginar que seria tão bom. Então, em último lugar, para encerrar, vamos fugir das tempestades familiares. Creia no milagre de Deus. Amém, igreja? Feche seus olhos, por favor. Enquanto os irmãos estão orando aqui, eu vou convidar o pastor Neto aqui à frente, que estará levando um momento aqui de intercessão, mas eu quero que você fique de cabeça baixa, olhos fechados. E em seguida eu passaria a palavra ao pastor Neto. Santo Deus, eterno Pai, continua visitando nossas famílias. Deus, não deixe o diabo tocar em nossos lares. Usa, Senhor Deus, as nossas vidas, blinda, Senhor Deus, nossos casamentos, com a unção do Seu Espírito. Abençoa cada família, cada casa, em nome de Jesus. Amém. Amém.